Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer hoje a nossa palestra, nosso estudo sobre a influência do pensamento na saúde e na doença. E nós vamos começar aqui primeiro com a nossa leitura de harmonização e vamos logo a seguir fazer a nossa prece de abertura. Nós vamos usar aqui o livro Pão Nosso, né, comentado pelo Espírito Emmanuel, do capítulo 51. Socorre-te a ti mesmo.
E a citação do Evangelho está em Mateus 9,35. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Nós vamos então fazer a nossa oração de abertura. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, por termos nos levantado, realizado nossas atividades, estarmos aqui nesse momento, Pai, para te glorificar, para te agradecer. A Jesus, nosso Mestre querido, obrigado, Senhor, pela doutrina maravilhosa que tu nos legastes, pelo teu evangelho de luz, palavras e exemplos que transformam a humanidade ao longo do tempo, que hoje, para nós, Mestre, é roteiro sagrado em nossas vidas. E aos espíritos superiores que têm amparado essas tarefas, nos ajudado nesse trabalho, e especialmente rogamos por todos que estão aqui neste momento, participando, os que vão participar, os que vão assistir, recebendo o querido Jesus e queridos irmãos espirituais, a luz e a paz que são trazidas por vocês. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite mais uma vez. Nós vamos, então, falar sobre a influência do pensamento na saúde e na doença. Para nós termos, nós vamos tentar hoje fazer esse estudo, mas, assim, ele é um tema muito abrangente. Então, nós vamos ter que resumir bastante, tá? Mas vai dar para a gente, pelo menos, ter uma ideia dessa ligação entre os nossos estados psíquicos, emocionais e as nossas condições de saúde e de doença. Primeira coisa que nós temos que falar é dessa ligação do espírito à matéria, né, para a gente poder introduzir esse conceito. O espírito, ele traz toda a sua bagagem evolutiva, a sua evolução, seu nível evolutivo, e ele tem em torno de si uma coisa que nós chamamos de perispírito, que no plano espiritual, digamos, serve como uma individualização do espírito, uma individualização. Ao mesmo tempo que ele é uma individualização, ele também é aquilo que mostra o espírito aos outros. Por quê? Porque o espírito em si, se você for parar para analisar, se nós formos parar para analisar, ele é algo abstrato, ele é pensamento. Como é que você vai colocar o pensamento numa forma? Você não consegue fazer isso. O pensamento, ele está por todo lugar, ele se expande por todo lugar, ele se transmite por todo lugar, ele é um campo de energia, de informação, né? Só que nós acabamos circunscrevendo o nosso pensamento, o nosso espírito, numa determinada estrutura que, digamos assim, imita o nosso corpo físico. Então, esse é o perispírito, ele vai dar uma forma a esse pensamento,
a esse ser abstrato, que é o espírito, e aí, mesmo no plano espiritual, ele tem uma função muito importante dessa individualização. O perispírito ele surge naturalmente como uma ação do pensamento sobre o fluido universal, que é digamos, a matéria-prima de todo o mundo físico e o mundo astral, né? Seja os componentes físicos ou astrais, eles são o resultado dessa ação do pensamento sobre o fluido universal. Quando o espírito vai reencarnar, ele tem, então, um espírito, esse pensamento, esse ser abstrato, mas que é abstrato que a gente se refere porque ele não é palpável, ele não é mensurável, ele existe no campo da ideia, do pensamento. Mas ele se reveste, então, desse campo de energia, que é uma densificação do fluido universal em torno do pensamento. O pensamento é como se fosse, imaginemos assim, uma estrutura que atua sobre o fluido universal, condensa o fluido universal adjacente em torno dele, formando esse corpo espiritual. E as características desse corpo espiritual, as características dessa energia, sua frequência, sua densidade, elas guardam relação vamos dizer assim, elas guardam relação com os estados emocionais e cognitivos do espírito, né? Então, o perispírito é um reflexo energético daquilo que o espírito pensa e está sentindo naquele momento. Por isso, nosso perispírito, muitas das vezes, ele é até flutuante em termos das características dessa energia. Quando ele vai reencarnar, surge um fenômeno muito interessante, porque há uma ligação desse campo de energia que nós chamamos de perispírito à matéria biológica. Para que essa ligação ocorra, surge aí uma variação do fluido universal que nós chamamos fluido vital, né? E o fluido vital, então, ele impregna toda a estrutura biológica, mas ele também impregna a estrutura mais externa do perispírito. Então, ele fica como se fosse uma espécie, assim, vamos dizer, entre as muitas funções do fluido universal, é como se fosse uma espécie de um cimento, sabe? De algo que está ligando o perispírito à matéria. O perispírito não se liga à matéria sem fluido vital. E o fluido vital só se liga à matéria se ela estiver em funcionamento das interações moleculares da matéria biológica, da estrutura biológica. Então, é uma estrutura muito complexa. Você tem uma estrutura biológica, você tem uma estrutura de fluido vital, que envolve ela, um fluido vital que também está ligado à camada mais externa do perispírito e, por vezes, esse perispírito que se liga, então, ao espírito, a essa mente, né? Muito bem. É uma via, então, cria-se uma via de mão dupla, onde tudo que acontece com o corpo físico afeta a percepção do espírito, suas emoções, seus pensamentos. E tudo que acontece no espírito, tudo que ele pensa, atua por essa energia do perispírito, fluido vital, até o corpo físico, a matéria biológica. Então você fica nesse fluxo de, digamos, espírito, corpo físico, espírito. Óbvio que ocorrendo a desencarnação, cessam as funções fisiológicas, ocorre o desligamento dos laços fluídicos, esse fluido vital não fica com o espírito, não fica no perispírito, ele volta à natureza. Então ele cumpre a sua função enquanto ocorre o processo reencarnatório. Tudo que nós vamos falar aqui funciona em razão disso. A capacidade que tem o nosso pensamento de causar o bem ou o mal ao nosso corpo físico, causar a saúde ou causar a doença, é, na verdade, o resultado, né? Pelo menos o mecanismo em si, é esse mecanismo através de uma energética perispiritual, fluido vital, atuando, então, sobre o organismo físico. Tá? Muito bem. Quando nós vamos falar de ação do pensamento, ou seja, a ação do espírito produzindo saúde ou produzindo doença, nós vamos primeiro introduzir aqui um conceito que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o do efeito placebo, né? E também existe a sua contraparte, que é o efeito nocebo, tá? O efeito placebo, ele é um mecanismo em que se descobriu ao longo do tempo, especialmente nos últimos 200 anos, mas no último século, no século XX para cá, ele foi mais estudado. Praticamente não se produz, por exemplo, medicamento hoje em dia se você não tiver teste de efeito placebo.
Mas o que se descobriu foi que a pessoa recebendo substâncias inócuas, ou seja, substâncias que não tinham nenhum princípio ativo, vamos dizer, uma pílula de açúcar, mas que não tivesse gosto de açúcar, tá? Mas ou farinha com açúcar, por exemplo, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha, a pessoa tomava aquela pílula, ingeria aquilo, achando que aquilo era um medicamento. E aquilo produzia o que inicialmente se pensou ser um fenômeno de sugestão ou de autossugestão, pelo fato do indivíduo achar que aquilo era um medicamento que ia acabar, por exemplo, com a sua dor. E, de fato, observava-se que cerca de 30%, isso varia muito, tá, gente? De acordo com o grupo que está sendo estudado, o problema que está sendo tratado via efeito placebo. Às vezes, 30% das pessoas apresentam resultados positivos tomando uma pílula que não tem nenhum princípio ativo, tá? Então, por isso que o medicamento hoje em dia, qualquer medicamento, tá? Você vai fazer um grupo de controle. Então, por exemplo, você vai produzir um medicamento para dor no estômago, para poder... Você tem úlcera, você tem gastrite, você tem uma irritação na região gástrica. Você vai fazer lá, sei lá, um remédio parecido com pantoprazol, por exemplo, né? Aí você pega, você vai, sei lá, usar 1.000 pessoas como indivíduos para se fazer o teste, 1.000 voluntários. Desses 1.000 voluntários, você vai ter que fazer um teste duplo cego, né? O que é isso? Você vai pegar 500 pessoas, você vai aplicar o princípio ativo desse remédio para a dor no estômago que você está desenvolvendo. Você vai pegar outras 500 pessoas e vai aplicar uma pílula de placebo, que é uma substância inócua, que não tem princípio ativo ali dentro, só tem açúcar e farinha, vamos dizer assim, mas a pessoa vai engolir aquilo, vai tomar, não vai nem saber que tomou aquilo. Por que é duplo cego? Porque ninguém sabe quem está tomando placebo, quem está tomando... nem o voluntário sabe se é o princípio ativo, se é o placebo, e nem o médico que está aplicando, a equipe que está ali sabe. Só o pessoal que está lá atrás, coordenando a pesquisa, é que sabe quem está tomando placebo ou quem não está. Por que isso? Porque até o médico saber que um indivíduo está tomando placebo e outro não, a própria maneira dele olhar, dele falar, isso induz estados que poderiam influenciar. E influenciam, por incrível que pareça. Um médico que, digamos assim, não acredita no que ele está fazendo ali naquela medicação, a sua linguagem corporal influencia o indivíduo que está tomando a medicação. Mas isso aí fica para um outro estudo. Mas é importante nós entendermos que nós temos essa percepção da linguagem muito boa da linguagem corporal. Então, aí esse teste nós chamamos de duplo cego. E aí, o que acontece? Para que a medicação, o efeito da medicação apresentada seja realmente eficiente, ela tem que ser superior ao do efeito placebo. Então, por exemplo, vamos dizer que os 500 pessoas que receberam a pílula de açúcar com farinha apresentaram 20% de melhora nessa dor. O medicamento, se ele apresentar 20%, o medicamento princípio ativo, se o grupo de 500 pessoas que recebeu o princípio ativo apresenta 20% de resultado, então considera-se que não há como você identificar que tudo não passa do efeito placebo. Portanto, o medicamento não tem condições de ser comercializado, ele não tem função, ele não muda o estado de saúde do paciente. Então, por exemplo, se você tem 15%, 20% de melhora, 25% de melhora com efeito placebo, você tem que ter aí 50% de melhora, mais ou menos, com um princípio ativo real aplicado. Então, todo medicamento hoje que a gente toma passa por esse teste duplo cego para se excluir o efeito placebo. Então, por muito tempo se pensou que o efeito placebo fosse um efeito autossugestivo. A pessoa toma uma pílula de farinha com açúcar, achando que está tomando uma medicação, e ela, digamos assim, meio que induz uma melhora. Só que a coisa vai mais além disso. É bem mais do que isso. E o efeito placebo é muito importante a gente estudar ele, para esse nosso estudo aqui, porque ele mostra a capacidade que tem a nossa mente de induzir processos de cura ou de lesões no nosso corpo, de doenças, por conta da maneira, daquilo que acreditamos, daquilo que pensamos, né? Como nós cultivamos o nosso psiquismo, né? Como a nossa psique se comporta. O efeito nocebo é o efeito contrário. É você tomar alguma coisa achando que aquilo vai te fazer mal. Mesma coisa. Você tem mecanismos
que o teu organismo produz, especialmente o teu cérebro, que vai induzir sensações desagradáveis no teu corpo, porque você acha que está tomando uma medicação, um veneno, alguma coisa que vai te fazer mal, e às vezes você não está tomando nada, está tomando uma pílula de açúcar com farinha, mesma coisa. O efeito nocebo também produz, não exatamente com a mesma proporção dos efeitos de cura ou diminuição dos sintomas do efeito placebo, mas o efeito nocebo, ele é capaz de produzir estados doentios. Há um exemplo de efeito nocebo muito interessante que ocorre em algumas culturas, e até no Brasil isso acontece, com algumas religiões e algumas crenças. Tipo assim, a pessoa vai lançar uma praga sobre a outra. Se estudou esse processo em alguns lugares no mundo onde havia uma cultura de, por exemplo, no voodoo, por exemplo, né? Prática de voodoo, de magia negra, de feitiçaria. O indivíduo lançava o feitiço, digamos assim, aquele sacerdote, lançava um feitiço contra o indivíduo que ele ia morrer. E às vezes o indivíduo ficava doente, às vezes morria mesmo. Pode ter influência espiritual? Pode ter, mas às vezes não. Às vezes o mecanismo é o efeito nocebo. Por quê? O indivíduo fica tão apavorado que ele vai morrer, porque ele acredita que aquela praga, digamos assim, lançada é real, que ele começa a entrar num processo de depressão, de alterações fisiológicas significativas que podem conduzi-lo ou a uma doença mais grave ou até à morte. Já teve casos de indivíduos que tiveram parada cardíaca nessas sociedades, nesses grupos que foram estudados por conta do efeito nocebo. E em laboratório é a mesma coisa. Você faz teste de efeito nocebo, ele produz resultados também da pessoa passar mal. Como muita gente, e o efeito placebo, ele é assim, muito polêmico. Por quê? Para os laboratórios, em geral, não interessa descobrir a dinâmica de autocura que o cérebro impõe por efeito placebo. Por quê? Você vai gastar milhões e milhões, centenas de milhões de dólares em pesquisas que podem mostrar como se autocurar sem remédio, pelo menos no percentual, digamos, de 20% ou 30% dos casos. Isso não interessa ao laboratório não fazer isso. E é uma pesquisa muito difícil, porque você tem que isolar vários parâmetros dentro desse processo. Então, ficam vários estudos, mas eles não são amplos o suficiente, porque são muito caros. Então, muitos pesquisadores fazem estudos, mas eles não são tão abrangentes assim quanto seriam de um laboratório que investe, às vezes, $1 bilhão na pesquisa de um medicamento novo. É muito, muito dinheiro envolvido nas pesquisas. Mas é um fato que o efeito placebo existe. E sempre se trabalha com a ideia de sugestão e tal. Autossugestão. Só que, na verdade, não é bem assim, não. Há toda uma questão fisiológica, porque nós estamos falando de um espírito que pensa estar tomando uma medicação. Energeticamente, através do perispírito, ele modifica também as estruturas cerebrais, bioquímicas, a parte elétrica do cérebro, toda a parte eletromagnética do cérebro, a formação de vias sinápticas e por aí vai. E altera realmente a bioquímica cerebral. Nós vamos dar uns exemplos aqui que nós podemos falar que não é somente autossugestão, é um mecanismo muito mais profundo do que isso. Aliás, só antes de nós comentarmos isso aqui, uma das experiências que foram feitas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando se começou a estudar um pouco mais o efeito placebo, observou-se, por exemplo, que soldados gravemente feridos, com muitas dores, não tinha morfina para todo mundo. Era muito comum a aplicação de morfina na Segunda Guerra, no caso de ferimentos muito graves. Só que às vezes você não tinha morfina. E teve um médico que começou a experimentar, aplicar injeções de água e sal, uma solução salina, soro fisiológico, aplicado na veia. 30% mais ou menos dos pacientes, dos feridos graves, que estavam sentindo dor, paravam de sentir dor com a aplicação de uma simples injeção simulando como se fosse morfina. Ele achava que era morfina, mas não era morfina. Na verdade, o que estava sendo aplicado nele é uma solução salina, né? Um soro fisiológico. E ele reduzia muito, acabava com a dor. Então, para vocês terem uma ideia da capacidade do poder do cérebro, quando ele acredita em algo, dele poder produzir resultados observáveis sobre o corpo físico. Então, por exemplo, tem algumas pesquisas que a gente buscou aqui, só para ilustrar um pouco melhor isso. Por exemplo, replicação de efeito de imunossupressão. Nesse caso, foi uma pesquisa que foi feita com pacientes de lúpus, né? Vocês sabem, o lúpus é uma doença autoimune, né? O organismo ele ataca ele mesmo.
Para poder diminuir os efeitos do lúpus, das várias inflamações que o lúpus vai causando em várias partes do corpo, você usa corticoide. O corticoide é um imunossupressor. Então, é uma substância que você aplica para diminuir a ação do nosso sistema imunológico. Então, você fica mais suscetível a pegar doenças, né? Porque o seu sistema imunológico funciona menos, mas no caso do lúpus não tem jeito, porque se você deixar, o próprio lúpus fica atacando o próprio organismo. O lúpus, que me vira assim, o próprio organismo ataca a si mesmo, né? O lúpus é o nome da doença, mas na verdade não tem um micro-organismo ali, não tem um vírus, uma bactéria, é o próprio organismo se atacando. Então, se observou que era possível, com o efeito placebo, ou seja, a mesma coisa, aplicando solução salina, após alguns meses, o paciente começa a apresentar mecanismos parecidos, não todos, viu, gente? O efeito placebo, ele vai assim, 15, 20, 30% mais ou menos das pessoas que apresentam a característica de responder ao efeito placebo. Então, por exemplo, nesse caso, ele conseguiu replicar o efeito de um imunossupressor, ele diminuiu a ação do sistema imunológico por água e sal, né? Mesma coisa. Ou então pílula de açúcar com farinha, sem que a pessoa, obviamente, sinta aquele gosto, né? Você pega um comprimidozinho encapsulado, você vai tomar aquilo, não sabe o que você está tomando. E observou-se que os mecanismos eram muito parecidos. Controle de produção de endorfinas endógenas. O que são as endorfinas endógenas? São os opioides produzidos pelo nosso próprio organismo, né? E eles são, por exemplo, estão presentes quando a gente faz muito exercício físico, por exemplo. Você faz muito exercício físico, você produz uma certa quantidade de opioide endógeno, ou endorfinas. É como se você estivesse tomando morfina, só que, na verdade, o teu cérebro produz isso, certos neurônios produzem isso. E parece que esses neurônios estão assim, bem fixados nessa área do córtex pré-frontal. Nessas observações foram feitas os mecanismos de produção de endorfina, ou pelo menos as regiões, isso foi verificado por uma técnica chamada PET scan, né? Que é tipo como se fosse uma ressonância, mais ou menos, que a gente tem aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eles têm uma outra mais avançada de pósitrons, que chama PET scan, e ela identifica os fluxos sanguíneos e tal, que estão envolvidos. E é interessante que a produção de opioide interno para diminuir a dor, bloquear a dor, era muito parecido, o de efeito placebo, era muito parecido daquele com o uso da morfina, ou seja, o opioide exógeno, que era a morfina aplicada. Então, a gente observa que, nesse caso, a mente foi capaz de produzir o mesmo efeito bioquímico, neurofisiológico, de uma morfina externa, produzida dentro do organismo pelo próprio opioide endógeno. Alteração de níveis de serotonina no cérebro em caso de depressão. Você toma também a pílula de placebo e ela induz um efeito de aumento, digamos, de serotonina, ou as regiões que estão trabalhando na produção de serotonina, parecidos com aqueles medicamentos mais modernos, chamados inibidores de recaptação de serotonina, né? Que visa aumentar a quantidade de serotonina circulando no cérebro, que é uma das formas de tentar diminuir a questão da depressão, né? Testes com doenças, Lília Helena, boa noite, testes com doenças de Parkinson, que identificaram também produção de dopamina no cérebro, porque você sabe que a doença de Parkinson ela é uma falta da produção de dopamina, o que leva à paralisação aos poucos dos músculos e tudo mais. Então, vocês observem que nós temos uma série de mecanismos bioquímicos e neurofisiológicos que não são apenas um efeito de sugestão, é uma ação, de fato, da crença do paciente, do pensamento do paciente, do seu emocional sobre a estrutura cerebral, e, na verdade, sobre todo o corpo, mas principalmente sobre o cérebro, sobre certas regiões do cérebro. E, nesse caso, a região mais importante aqui é o neocórtex, é o pré-frontal, esse córtex nosso aqui da frente, tá? Essa região do cérebro aqui na testa. Ela tem uma capacidade de responder ao nosso, digamos assim, a nossa vontade, ao nosso pensamento muito intensa, produzindo saúde ou produzindo doença. Alguns estudos aqui que a gente vai citar, que na verdade aqui não é efeito placebo, aqui são os estados emocionais relacionados a determinadas doenças. Aquilo que induz uma doença, aquilo que inibe uma doença, gerando estado de saúde a partir de determinados estados
cognitivo e emocionais. Tá? Vamos ver um aqui que a gente mostra, um que foi feito em 2013 na Escola de Saúde Pública de Harvard. Tá? Ela descobriu que as pessoas mais otimistas, na faixa de meia-idade, têm melhores níveis de colesterol bom e baixos níveis de triglicerídeos, que são muito ruins para o organismo. Então, observem que o bom humor, digamos assim, a ter otimismo, ter esperança, e aí eu incluo a fé também, ela altera esses níveis nossos de triglicerídeos e colesterol. Né? O colesterol bom ele aumenta, o triglicerídeo baixa. Né? Há um outro estudo que foi feito na Universidade de Yeshiva, né, que é tratado pelo médico Nir Barzilai, onde 243 pessoas que viveram mais de 100 anos foram estudadas e observou-se que um fator predominante nessas 243 pessoas que viveram mais de 100 anos era a atitude positiva perante a vida. Outro estudo também interessante foram pacientes que haviam sofrido ataques cardíacos, se recuperaram, né, por cirurgia, por angioplastia, uma série de outras coisas, adotaram hábitos positivos. Aqueles que adotaram hábitos positivos tiveram 15 anos a mais de vida, em média, do que aqueles que mantiveram hábitos negativos ou pensamentos negativos em relação à vida. Essa parte cardíaca, existem muitos estudos mostrando isso. Tá? Inclusive, efeito da oração também, mas aqui a gente não vai entrar na questão da oração, não. Nós estamos falando só mesmo da questão do pensamento nosso. O pensamento positivo, pensamento de esperança, de gratidão, de fé, ele melhora o nosso sistema cardíaco, né? Nosso coração, e diminui efeitos de complicações variadas. Nesse caso, como são indivíduos que passaram por cirurgia cardíaca, você tem uma identificação até mais rápida, né, desse fenômeno. Outra coisa também que os estudos apontam, vários estudos, o estresse altera muito a questão envolvendo o envelhecimento, tá? O desempenho relacionado ao envelhecimento. Muita raiva, muito estresse diminui a qualidade e o tempo de vida, seja por doenças cardiovasculares, seja por distúrbios digestivos, seja por infecções. Tá? Outro efeito bem documentado, esse aqui eu até recomendo a vocês, na verdade, esse estudo que eu vou falar aqui agora, ele é um estudo que, aqui eu peguei em outra fonte, mas existe um livro chamado Subliminar, de um autor chamado Leonard Milodinov. É um livro que já tem uns 15 anos, mas ele está ainda sendo vendido, esse livro. É excepcional, porque ele trata muito das questões dos mecanismos subconscientes. E uma das coisas que ele trata é que a conectividade social, ou seja, quanto mais pessoas nós conhecemos, nós nos relacionamos, mais nós conseguimos melhorar a nossa qualidade de vida. Isso é uma coisa extraordinária. As pessoas muito solitárias, que se isolam dos outros, elas têm qualidade de vida pior, tá? Em termos tanto de doenças que elas vão desenvolver, a maneira como elas se recuperam de uma cirurgia, por exemplo, e a expectativa de vida. Então, foi feito, o maior estudo que foi feito foi em São Francisco, em Alameda County. Isso está no livro Subliminar. E ele coloca que esse estudo foi um estudo enorme, feito com milhares e milhares de pessoas. Eles conseguiram identificar claramente que as pessoas que tinham maior contato, maior envolvimento com outras pessoas, viviam mais e viviam melhor. Por isso que a gente tem uma questão envolvendo, por exemplo, a presença na casa espírita, né? E participar de grupos de estudo. Isso envolve uma conectividade social. Aí você vai ver, mas até que ponto eu estou melhor porque eu estou dentro de um ambiente espiritual ou eu estou em contato com outras pessoas? São as duas coisas, gente. A gente até potencializa esse efeito, porque você tem o efeito de estar em contato com outras pessoas, se envolvendo com outras pessoas, isso faz muito bem para a gente, né? Ao mesmo tempo em que eu estou em contato com a espiritualidade, com todos aqueles fluidos da casa espírita, né? Tendo essa proteção espiritual também, então o processo ele é até multiplicado nesse sentido. Mas por que a gente chama atenção de conectividade social, de contato social? Porque a pessoa que é muito pessimista,
muito negativa, em geral ela tende a se afastar. Ou então, se ela tenta se incluir, as pessoas não se ligam tanto a ela porque ela meio que afasta as pessoas com o seu comportamento. Então, observem que até essa conexão social, ela depende do cultivo de um estado mental positivo perante a vida. Se esforçar para tentar fazer isso, não valorizar o lado negativo, valorizar o lado positivo das coisas e das pessoas, porque isso é uma forma de criar laços significativos. Observem uma outra pesquisa muito interessante que está num livro do Dalai Lama, né, sobre felicidade, muito interessante esse livro, e ele, com Howard Cutler, que é um psiquiatra que faz a entrevista com o Dalai Lama, que escreve o livro, na verdade, ele fala de um experimento que aconteceu também nos Estados Unidos, onde vários estudantes de um curso de medicina, eles foram levados. Aí foi feita a mesma coisa aqui, só que não é um duplo cego, mas é um estudo também com grupo de controle. Vamos dizer, você pega 25 alunos, eles vão assistir um filme de Madre Teresa de Calcutá ajudando as pessoas pobres na Índia. E pega 25 pessoas e bota para ver um desenho animado, uma outra coisa que não tem nada a ver. Tá? As pessoas que assistiram esse filme da Madre Teresa de Calcutá, naquele processo de imensa compaixão, começam a sentir o quê? Se identificam com aquilo. Isso sempre nos emociona, né? Nós vermos uma pessoa, você vai ver o Chico, né? Relatos. No caso do filme, ele até intensifica esse processo, né? Porque você tem a questão visual. Mas quando você lê, por exemplo, um relato de Chico Xavier, de como ele tratava as pessoas, como ele fazia, isso tudo emociona muito. Mas ver o filme ainda cria uma expectativa ainda maior. E nesse caso, o que aconteceu? Observou-se depois do filme, é um filme de 25, 30 minutos, um pequeno documentário. As pessoas meio que se identificaram com aquilo, com aquela compaixão toda que estava sendo feita ali. Aí se mensurou, fizeram-se vários testes de sangue e tal nas pessoas, no grupo de controle, que não estava vendo nada, ou foi ver um outro desenho, alguma outra coisa, e as pessoas que viram esse filme da Madre Teresa. As pessoas que viram esse filme da Madre Teresa apresentaram uma característica muito interessante, aumento de uma substância chamada imunoglobulina A. E a imunoglobulina A é uma substância, é um tipo de substância bioquímica do nosso corpo que combate infecções. Isso mostra que o ato de compaixão ele tende a estimular o nosso sistema imunológico, né? O ato de você sentir empatia por uma outra pessoa, se preocupar com outra pessoa, querer ajudar outra pessoa, desenvolver esse sentimento, ele produz aumento de entre outras coisas, de imunoglobulina A, envolvido então no combate de infecções, especialmente infecções de garganta. Há também um estudo interessante de James House, o nome desse médico, no Research Center da Universidade de Michigan, onde os pesquisadores concluíram que a dedicação regular a trabalho voluntário, ou seja, o que nós fazemos no centro, assistência social, ou então a atividade de você fazer ali, ouvir a pessoa, conversar com ela, né, fazer o trabalho ali de envolvimento, de conversa, de diálogo, naqueles casos que a gente faz ali de ouvir e orientar, né, dentro do centro espírita, essa interação que é feita, é um exercício de compaixão que tem um reflexo muito grande na expectativa de vida também. Tá? Há um outro estudo que eu peguei aqui também, relacionado, e está na revista SOSESP, da Sociedade de Medicina de São Paulo, né, de Sociedade de Medicina, mas da área cardíaca, tá? de coração. Tá? E eles colocam o seguinte, que as pessoas com muita raiva, isso foi observado em vários estudos, uma personalidade raivosa, vamos dizer assim, muito agressiva e muito estressada, em geral, tende a desenvolver problemas cardíacos. Ou pelo menos assim, tem uma probabilidade muito maior de desenvolver problemas cardíacos do que uma pessoa que não tem esse tipo de comportamento. Tá? Há também uma questão que indivíduo que nutre muita raiva, e essa é muito interessante, essa questão aqui, que desenvolvem placas de ateroma em vários dos vasos que estão ali ligados ao músculo cardíaco. Então, ou seja, essas placas de ateroma, né, que são umas placas que vão entupir ali aqueles vasos, se desenvolvem com mais facilidade nas pessoas mais raivosas.
Então, há uma série de estudos mostrando esse mecanismo de ligação entre os estados emocionais, cognitivos e a nossa condição de saúde. Ora, nós falamos lá no início que nós temos um perispírito, que é reflexo do espírito, né? Esse perispírito se liga ao corpo físico e media ali junto com as células do corpo físico, é mediado essa ligação pelo fluido vital, que assume características variadas. A gente, quando está aplicando o passe é o quê? Ele é fluido vital modificado pela ação do pensamento do passista junto com os fluidos estimulados e trabalhados pelo mentor espiritual que está ao lado do passista. Mas há uma liberação de fluido vital também, né? que assume, nesse caso, características terapêuticas, né? Mas você pode ter o efeito contrário, quando, por exemplo, você está com muita raiva, você senta ao lado de uma pessoa com muita raiva, aquela pessoa, de repente, sintoniza com você, ela não vai ficar bem. Por quê? Porque esse fluido vital e mesmo o nosso perispírito refletem para padrões energéticos totalmente dissonantes em função dos estados mentais alterados, negativamente alterados, né? Então, tanto o efeito placebo, nocebo, pensamento positivo, altruísta, engajado no bem, quanto aquele pensamento engajado no mal, eles vão ter suas repercussões de saúde ou doença no corpo físico. Às vezes não é imediato, mas ele vai ter repercussão ao longo do tempo, tá? Então, a gente entra num ponto aqui do nosso estudo que é bastante interessante. A gente vem estudando esse material nas nossas quintas-feiras aqui no centro, nosso aqui em Vassouras, onde nós fazemos esse trabalho sobre... Atualmente, nós estamos estudando o Sermão da Montanha e verificando os mecanismos psicológicos que nós tiramos de várias das lições do Sermão da Montanha. É uma abordagem bem psicológica, assim, mais ou menos na linha de Joana de Ângeles. A gente pega determinadas passagens dos evangelhos e vamos trabalhando. De uma forma interessante, o que nós estamos trabalhando agora, nessa semana e semana que vem, foi exatamente, e vai ser exatamente a questão da raiva, né? Que nós encontramos naquela passagem onde Jesus fala, se nós desejamos, ficamos com raiva de alguém, né? Nós vamos responder no tribunal. Se a gente chama outro de raca, né, que seria cabeça vazia, vamos dizer, seria mais ou menos a tradução dessa no aramaico, nós vamos ser julgados no sinédrio. Se eu chamo o meu amigo de renegado, um companheiro de renegado, seria ímpio, é uma acusação muito grave no judaísmo daquela época, nós vamos responder no fogo da geena, né? Esse encolerizar-se que Jesus fala é a raiva, né? Expressa por palavras, por gestos, né? Por atitudes ou por pensamentos. O encolerizar-se, estar colérico, você pode não falar nada, você pode não fazer nada, mas você está sentindo uma raiva imensa. E a gente estava trabalhando essa questão, mostrando como isso rouba a nossa própria paz e induz a uma série de... A gente não trabalha ali muito a questão física, nesses estudos que nós fazemos, na questão de doenças físicas. A gente está sempre trabalhando ali mais o aspecto psicológico, de aflição mental, né? Como o Sermão da Montanha nos ensina, por várias passagens, a diminuirmos esses estados de aflição mental. A gente vai estudando por essa linha. Mas é claro que está tudo relacionado. Se você tira a raiva de dentro de você, você diminui a chance, por exemplo, de ter um ataque cardíaco, de ter uma complicação nos músculos cardíacos, seja por um ateroma que ali se forma, várias obstruções que vão se formando, enrijecimento. Você veja como está tudo relacionado. Nós comentamos ali que um dos efeitos de um pensamento positivo, de uma ação positiva diante da vida, era a redução do triglicerídeo e aumento do colesterol bom. Ora, triglicerídeo alto, triglicerídeo baixo, colesterol bom alto, significa diminuição das chances de você ter ateroma, de você ter formação de, digamos, de entupimentos ali nas artérias do coração, nas veias, diminuição da rigidez, né, porque o colesterol também alto, colesterol ruim alto ou colesterol bom baixo, ele vai aumentar também essa rigidez da artéria, aumentando a chance de um entupimento e tudo mais, porque ela não tem a flexibilidade, né, no bombeamento sanguíneo.
Então, na verdade, está tudo relacionado. Todos esses estados emocionais e cognitivos que constituem, digamos, a base do nosso pensamento, elas estão, então, produzindo alterações de aflição ou de paz, dependendo de como a gente se comporta, mas essas aflições têm um reflexo imediato na saúde do corpo. Mas a gente tem que trazer esse estudo também para a saúde psíquica e espiritual. E é curioso que qualquer elemento da saúde psíquica ou espiritual tem o seu reflexo na saúde física. As duas coisas estão relacionadas, gente, não tem jeito. O indivíduo que cultiva um estado de paz dentro de si, que busca isso, é claro que o mundo impõe N situações que nos estressam, que nos deixam, né, tristes, com raiva num determinado momento, entristecidos no outro momento, mas a gente consegue, se a gente treinar bem, se a gente praticar bem, estudar bastante e procurar praticar bastante aquilo que nós estamos aprendendo, a gente começa a ter uma reatividade menor. Nós falamos muito isso ontem, na quinta-feira, em nosso estudo. Diminuir esse nível de reatividade. Quando você começa a diminuir esse nível de reatividade, né, e aqui nesse caso, para a raiva, esse é um ponto-chave dentro desse processo, é óbvio que todas as questões bioquímicas associadas no nosso cérebro começam a se alterar. Então, por exemplo, nós estamos falando que a raiva pode produzir estados alterados no coração, inclusive no problema de termos ali flutuações no eletrocardiograma, indicando algum tipo de distúrbio elétrico dentro do coração, do campo elétrico do coração, que o eletrocardiograma consegue capturar, e aí você tem que estar identificando que pode, no futuro, aquilo se transformar numa doença mais grave. Ora, esses estados alterados, no sentido de raiva, por exemplo, nós podemos obter um controle disso mediante a ação do nosso córtex pré-frontal, especialmente o lado esquerdo, esse lado aqui do nosso córtex pré-frontal, ele atuando de modo a inibir que o nosso hipotálamo dispare comandos para as amígdalas, que ficam aqui atrás da cabeça. Não é a amígdala aqui da garganta, não, tá, gente? São duas, a gente chama de amígdala, são duas glândulas pequenininhas aqui atrás. Não é bem aqui atrás, não. Ela fica aqui nessa direção aqui de trás, mas elas ficam nessa altura aqui, mais ou menos, da orelha aqui. Essas amígdalas são os nossos elementos de disparo, de fuga ou ataque. Estão muito relacionadas a isso. Então, quando a amígdala é acionada, ela dispara adrenalina, ela dispara cortisol, o nosso organismo fica todo pronto para uma série de reações de fuga ou de ataque. Ora, esse disparo do hipotálamo, quando percebe um perigo, uma ameaça qualquer, alguma coisa que nossos sentidos perceberam e dispara a amígdala, ele pode ser diminuído, esses disparos, a partir do controle do neocórtex, ou melhor, do córtex pré-frontal. Esse controle do córtex pré-frontal, aí nós estávamos comentando isso, inclusive, ontem. Oração, meditação, estado contemplativo, né? Leitura edificante, tudo aquilo que vai... o estado de meditação, para meditação, mindfulness, ou atenção plena, atenção focada, produzem essa estimulação do neocórtex e ele começa a ter mais controle, evitando esses disparos do hipotálamo para a amígdala, e com isso nós diminuímos esses casos de raiva constante que nós vamos tendo, até com pequenas situações do dia a dia. Nós estávamos citando isso, que não é só a questão de se aborrecer com uma outra pessoa, mas é a questão de se aborrecer com as questões mais bobas possíveis que acontecem no dia a dia. Uma série de coisinhas que acontecem no nosso dia a dia que a gente se aborrece dentro de casa, porque caiu um copo no chão e quebrou, porque a luz apagou, porque a caixa d'água arrebentou a boia, a gente fica aborrecido, a gente fica estressado. Então, todas essas coisas, quando a gente começa a trabalhar isso de uma forma melhor, você está a gente estava até dando esse exemplo, né? Você está na mesa, ele tomando café, esbarra no copo, cai o copo em cima da mesa, aquele café derrama em cima da toalha, faz aquela bagunça danada, a gente fica danado da vida. A gente tem que aprender a ir controlando essas pequenas coisinhas que não tem ameaça nenhuma para a gente. Mas o nosso hipotálamo, quando recebe a informação dos órgãos de sentido, visual, tátil, tudo mais, ele tende a fazer esses disparos de alerta para as amígdalas. Então, a gente precisa ter um controle baseado no cognitivo e no emocional, e esse controle é estimulado.
Vejam, a gente está falando de controle do neocórtex, do córtex pré-frontal, mas, no fundo, nós estamos falando de pensamento, estamos falando de espírito. Só que, como nós estamos encarnados no corpo físico, a reação envolve toda uma bioquímica, não tem jeito. Como nós falamos, é um caminho de mão dupla, uma via de mão dupla. O estímulo vai para o cérebro, do cérebro vai para o perispírito para o espírito, o estímulo vem do espírito para o cérebro. Então, assim, se a gente cultiva estados de pensamento mais elevados, esses pensamentos vão ajudar o nosso cérebro no controle e na produção de substâncias benéficas, inibindo também produções de substâncias que não são boas para nós. Nós temos trabalhado muito também um estudo de um conceito chamado sombra, que também é um conceito em Joana de Ângeles muito trabalhado, que é também um conceito de Carl Gustav Jung, né, do Jung, e que o que é a sombra? A sombra ela é um mecanismo do nosso subconsciente de profundidade, onde nós temos regiões desse subconsciente que são memórias traumáticas, de vidas anteriores, por exemplo. Ele não está no único ponto, essas sombras, seria melhor falar sombras, porque na verdade são pontos da nossa estrutura, do nosso psiquismo, onde estão ali arquivados, vamos dizer assim, perdas, traumas, sentimento de culpa, né, muita raiva reprimida, e a gente às vezes não entende porque que às vezes a gente está bem, a gente está em casa, está bem, daqui a pouco vem uma agonia, vem uma aflição, a gente não consegue compreender. Claro que pode ter influência espiritual, mas nós podemos estar falando também de elementos do subconsciente vindo à tona. E esses elementos vêm à tona por quê? Porque eles precisam ser tratados. Sombra é como se fosse uma ferida no nosso subconsciente que precisa ser cicatrizada. E quando nós não trabalhamos isso, elas ficam tentando vir à tona, né? E para Carl Gustav Jung, os elementos da sombra se originavam do inconsciente coletivo também. Na nossa visão como espíritas, eles se originam das experiências vivenciadas em reencarnações anteriores e também na erraticidade. Muito bem. Quando ele vem à tona, ele, ao ser recebido pelo consciente, pela nossa estrutura consciente, aqui encarnados, que nós chamamos de psique, ele estabelece um conflito. Ele causa aflição mental, né? Então, a isso nós chamamos de neurose. Aí você vai ter síndrome do pânico, você vai ter ansiedade generalizada, fobias das mais diversas, depressão, vazio existencial. Pode ser uma entidade no processo obsessivo? Pode, mas muitas das vezes é a ação do subconsciente que precisa ser tratado. Ele não pode ser arrancado, essa sombra tem que ser iluminada. E esse é um dos fatores causais de pensamentos negativos, que nós temos que tentar vencê-los. Só que a doutrina espírita e o evangelho nos dão ferramentas extraordinárias para isso, né? Por exemplo, quando a gente... uma coisa que eu faço sempre, não é que eu estou querendo dizer que todo mundo tem que fazer isso não, tá, gente? É só dando um exemplo. Cada um vai encontrar o seu caminho, né? Cada um deve encontrar uma forma dentro da doutrina, dentro do evangelho, assim, de como eu vou caminhar, como eu vou seguir a minha jornada. Ora, Jesus nos disse que o jugo que ele propõe através do evangelho é suave e o seu fardo é leve. O que é isso? O que é o jugo? O jugo é como se fosse uma canga, né? Quando o boi, hoje em dia é mais difícil ver isso, né? Mas os bois, quando puxavam a carroça, ou quando ele ia, por exemplo, puxar o arado, você colocava uma canga nele aqui. O jugo é a canga, exatamente isso. É o significado de jugo. Então, assim, o jugo que Jesus propõe é suave, ou seja, ele não machuca, que é a reencarnação. O jugo é a reencarnação, tá? É mais ou menos isso. O espírito reencarnado, ele está preso no corpo físico. O boi com aquela canga, ele está preso na carroça ali, na canga. Nós estamos presos ao corpo físico, mas Jesus diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve, a gente não leva muito peso. O problema é que a gente joga muito peso e faz com que esse jugo seja muito difícil, essa reencarnação seja muito difícil, muitas das vezes de forma desnecessária, ou quase sempre de forma desnecessária. Porque as lições, os ensinamentos estão aí. E dentro desses ensinamentos, nós podemos construir
uma jornada, uma caminhada que não seja necessariamente dolorosa. A nossa evolução não tem que ser dessa forma, né? Então, por exemplo, eu costumo fazer muito uma coisa que eu acho que é fundamental, o exercício da compaixão, da gratidão. Primeira coisa, exercício da gratidão. Então, o que a gente faz? De manhã cedo acordou, veja, eu estou aqui dando uma receita de bolo, mas cada um vai ter a sua receita de bolo, gente. Cada um vai ter a sua forma de lidar com essas verdades maravilhosas que recebemos e um mundo que é maravilhoso. Ele tem seus problemas? Tem. Tem as nossas adversidades, temos as dores, as perdas, as frustrações, mas nós temos tanta coisa boa nesse mundo. Ele é um mundo maravilhoso para que a gente esteja nele. É o mundo ideal para nós. Não adianta nós ficarmos sonhando com nosso lar, com mundos além, né, da psicosfera da Terra, porque nós não os merecemos ainda. O que nós merecemos é isso aqui, e está ótimo, porque é onde nós podemos aprender. É o mundo perfeito para nós, né? É um mundo de provas e expiações, mas é perfeito para nós. E dá para caminhar nele com um grau relativo de felicidade. Então, por exemplo, nesse caso, o que eu faço de manhã cedo? Primeira coisa, faço uma leitura ou uma meditação. Aqui nessa cadeira, aqui atrás de mim, aqui. Eu sento, faço minha meditação. É rápida, 5 minutos. Tenta diminuir o nível de pensamento para poder ficar bem tranquilo. Faço uma leitura, se for o caso. Depois eu peço em gratidão a Deus por eu ter me levantado, pelo corpo físico, pela minha família, pelo meu lar, pelo meu trabalho, por eu poder respirar, por tudo. Tudo, por ter me criado, por saber que eu vou alcançar uma imensa felicidade no futuro, uma imensa glória, um imenso saber, vou partilhar esse reino de Deus. Então, primeira coisa, exercer a gratidão. Depois vem o exercício da compaixão. Como é que a gente faz o exercício da compaixão? Nós temos aqui nos nossos estudos, nós temos esse livrinho aqui. A gente está sempre trocando ele, tá? Nele estão, esse aqui, por exemplo, nós devemos ter aqui uns 300 nomes, mais ou menos. E aí, quando passa alguns meses, a gente tem que trocar de novo, porque acabam as páginas, a gente troca por outro. Temos vários cadernos, livrinhos desses, onde estão os nomes e os pedidos de cada pessoa, né? Encarnados ou desencarnados que nos enviaram. Aí, o que a gente faz? A gente pega, isso a gente já faz antes mesmo das nossas reuniões, a gente faz, às vezes, uma oração mais demorada, de 10, 15 minutos, por conta disso, porque a gente vai citando nome por nome os problemas e fazendo os pedidos. Aí eu aproveito e faço essa oração da compaixão, da compassiva, que a gente chama, que às vezes existe até o termo meditação compassiva, mas aqui é uma oração de compaixão, onde depois da gratidão você pede a Deus, pede a Jesus, aos bons espíritos, por uma pessoa que você conhece que está passando mal, que está internada, que não está psicologicamente bem, que tentou suicídio, que está em depressão, por um espírito desencarnado recentemente que está, ou então um que já tem há muito tempo que você está sonhando com ele, ou tem uma pessoa sonhando e ele está pedindo ajuda. Então a gente faz esse trabalho de compaixão, isso nos ajuda. Gratidão e compaixão, elas harmonizam o nosso estado emocional, ajuda a gente, e cognitivo, ajuda a gente a lidar no dia a dia com adversidades que a gente tira de letra, se a gente tiver tendo esse cuidado. Mas se a gente já começa o nosso dia atropelando as coisas, não vou ter tempo de fazer oração agora, está tudo muito corrido, acordei tarde, perdi a hora, ou então hoje... Não faça isso, porque não adianta a gente tentar deixar 10 minutos de oração, 15 minutos de oração, porque, na verdade, somando, né, esse processo de meditação, de leitura demora mais, mas a meditação com a oração, uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. Mas eu vou perder 20 minutos. Não, você vai ganhar 20 minutos, porque se você não faz isso, se você não faz essa oração, você já sai de casa com a tua cabeça 1000 por hora. Vai ter muito mais problema. Entenda que todos nós somos espíritos encarnados aqui nesse corpo físico, na matéria, aqui no planeta Terra, para um aprendizado, né? Não adianta nós corrermos atrás das coisas materiais que são necessárias e nos estimulam à evolução, ao crescimento, se eu estou deixando de lado as questões espirituais, de alcançar estados de consciência mais elevados. Se eu me descuido disso durante o meu dia, eu perco o meu dia, né? Digamos assim, eu vou me aborrecer, eu vou me entristecer, eu vou acabar adquirindo doenças físicas, porque aí nós vamos começar
a ficar com um pensamento tão estressado, com raiva, não, porque quando você desenvolve a gratidão e a compaixão, você começa a olhar para as dificuldades com menos rigor, né? Nós olhamos para as adversidades com menos rigor. Nós as observamos no seu devido, vamos dizer assim, no seu devido nível. A gente não coloca nem acima nem abaixo. A gente costuma dizer também que quando a gente começa a praticar a compaixão, e a oração é uma forma de praticar a compaixão, há imensas formas, né, de se praticar a compaixão. Toda caridade é uma forma de praticar a compaixão, mas a oração, para uma pessoa que sofre, é uma maneira que a gente já começa o dia podendo fazer isso. Quando a gente começa a ter, e no centro espírita a gente faz muito isso, né? Porque a gente acaba que toda a casa espírita, como se envolve muito no trabalho de assistência social, do passe, do auxílio fraterno, né? Onde você está ali ouvindo, conversando com a pessoa que está sofrendo. Todo esse trabalho que é feito já nos coloca mesmo, todos nós, numa situação assim de estar desenvolvendo mais essa questão do altruísmo e da compaixão. E isso é muito importante porque a gente começa a colocar o nosso problema, digamos, posso ter uma depressão, posso ter ansiedade, posso ter muita raiva, posso ser uma pessoa muito triste, posso não ter muito sentido na minha vida, significado. Isso me entristece muito, eu posso ter tido uma perda muito grande de um ente querido ou de um bem material, não importa o que seja. Ou eu posso ter uma doença que me aflige, porém, eu só vou saber, digamos, ter os parâmetros corretos se eu pratico a compaixão. Ou seja, se eu crio a empatia com outra pessoa, me preocupo com ela, tento ajudá-la e tento tomar conhecimento dos problemas que ela passa. Quando eu tenho essa noção do que a pessoa está passando, aí eu começo a ter a noção do tamanho do meu problema, se ele é grande ou se ele é pequeno. Mas eu não consigo fazer isso se eu me fecho em mim mesmo. Por isso que o egoísmo é um mecanismo tão grave. Porque o egoísta, o indivíduo que autocentrado, totalmente autocentrado, que não consegue, o individualista, o indivíduo que não consegue olhar para o outro, ele não consegue mensurar o tamanho do seu problema. Ele não consegue fazer isso. Então, o que vai acontecer? Ele pega e começa a colocar o problema dele lá num pedestal e fica lá cultuando esse problema. Porque ele não consegue olhar o problema das outras pessoas, que às vezes são muito mais graves. É claro que muitos de nós que estamos na casa espírita, muitos de nós temos problemas gravíssimos, mas eu observo muito que tem pessoas que ficam meio que cultuando a sua própria dor. É um processo, nós até estudamos isso em umas apostilas passadas, que é uma espécie de vitimização. Mas por que ocorre essa vitimização? Porque a gente não está dando espaço para exercer compaixão. Porque quando a gente começa a se preocupar com o problema das outras pessoas, não é que o nosso problema some, mas ele agora assume o seu lugar real. Né? Nós temos parâmetros agora para mensurar a natureza do nosso próprio problema. A gente vai ver que às vezes ele era muito, mas muito menor do que a gente pensava. Um ponto também muito importante é a fé e a esperança. Ter fé e esperança em qualquer momento, em qualquer lugar, mas nesse mundo hoje tão tumultuado, né, com tantas situações assim conflitantes, tantos conflitos de ideias, ter fé e esperança é uma forma de trabalhar o pensamento. E isso a gente pode dizer o seguinte, gente, doutrina espírita e evangelho, eu acho que não tem nenhuma outra, vamos dizer assim, doutrina filosófica, religiosa, o que for, que possa dar tanta fé e esperança quanto o Evangelho e a doutrina espírita. E o cultivo dessa fé e esperança, ela é uma forma de estar trabalhando. A gente falou aqui, por exemplo, de gratidão e compaixão. Agora a gente está pegando fé e esperança. A gente poderia trabalhar várias temáticas. O Evangelho vai nos dando um monte de temáticas no Sermão da Montanha para a gente trabalhar. Mas a temática da fé e da esperança, ela vai melhorar o nosso sistema. Isso olhando para a parte física. Melhora o nosso sistema imunológico, cria vias sinápticas favoráveis para um controle dos disparos hipotálamo-amígdala, que é muito importante para diminuir esses níveis de estresse e adrenalina, porque se você tem muito cortisol e adrenalina sendo lançada na corrente sanguínea, nosso coração vai para o espaço, gente. Nós temos muitos textos mediúnicos também de André Luiz, onde a raiva, por exemplo, pode comprometer de forma muito grave o fígado. Né? O fígado é muito afetado por estados de explosões de raiva.
porque elas jogam substâncias muito fortes na corrente sanguínea. E isso só de um ponto de vista, nós estamos falando aqui só de um ponto de vista bioquímico e neurofisiológico. Nós não estamos nem falando da questão de uma energética perispiritual que está totalmente doentia, atuando sobre um órgão biológico ali, porque nós estamos envolvidos numa psicosfera que nós mesmos criamos com os nossos pensamentos. Então, questão ligada a sistema endócrino, sistema imunológico, sistema cardíaco, sistema digestivo, funcionamento de nossa estrutura cerebral, criação de vias sinápticas favoráveis, produção bioquímica favorável de um equilíbrio entre serotonina, dopamina, noradrenalina, produção de opioides endógenos. Você, quando faz o bem, você faz um ato assim, fez uma coisa que a pessoa ficou se sentindo muito bem, você viu que você conseguiu ajudar aquela pessoa, que você estabeleceu essa empatia e compaixão, e aquela pessoa ficou muito bem. Aí eu tenho certeza que todos nós aqui já experimentamos a situação de ver uma pessoa feliz e a gente conseguiu, naquele momento, tirar um pouco daquela carga dela de dificuldades e adversidades que ela estava passando. E aí vem uma sensação boa pra caramba. Ora, essa sensação boa, ela é uma sensação espiritual, presença de nossos mentores, a ligação de nós mesmos, do nosso espírito com forças superiores, vamos dizer, a energia divina que permeia todas as coisas, mas há também um substrato neurofisiológico, porque tudo está interligado, que é a produção de opioides endógenos. Ou seja, nesse momento que o nosso cérebro está nesse estado de uma grande felicidade, que tem esse vínculo espiritual, nós estamos produzindo substâncias parecidas com a morfina, só que é produzidas pelo nosso organismo, por certos neurônios nossos, capazes de produzir, então, esses opioides endógenos, que dão uma sensação de paz, diminui a dor e dá uma sensação de paz. Então, essa relação de equilíbrio entre o físico, o biológico e o espiritual, ele então contempla a necessidade do pensamento correto, o pensamento trabalhado, e nós temos os roteiros para isso, produzindo então esses estados de saúde, pensamentos desequilibrados, emoções desequilibradas, estados doentios, ligações espirituais doentias, corpo físico doente. Então, aquela antiga frase, né, mente sã, corpo são, na verdade, é antiga essa frase, né? Mas ela tem uma verdade extraordinária dentro desse processo, que envolve a parte psíquica, espiritual e fisiológica nossa, tá? Então, as leis divinas são muito sábias, né? Então, se nós estamos encarnados, a gente pode estar certo que se nós estivermos cuidando da nossa saúde espiritual, dos níveis de nosso pensamento, nós também estamos cuidando do corpo. Estamos ajudando o nosso corpo a durar mais tempo e de forma melhor, para que a nossa experiência reencarnatória seja a melhor possível. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos fazer então a nossa oração de encerramento, encerrando o nosso estudo dessa noite. Teria muito mais coisa para nós falarmos, mas nosso tempo é de uma palestra, mas em outras ocasiões, outras oportunidades, a gente traz mais material sobre esse assunto que é muito, muito interessante para a gente. Então, nós vamos fazer a nossa oração. Elevando mais uma vez nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em gratidão e contentamento, Pai, por tudo que Tu nos tem possibilitado, por nos ter criado, por existirmos pela nossa consciência, pela nossa família, pelo nosso emprego, pelo nosso lar, pelo corpo físico que recebemos para que encarnássemos e evoluíssemos, querido Pai. A Jesus, nosso Mestre, Tu que nos ensinou, Senhor, pelas Tuas palavras, pelos Teus exemplos, continua nos ensinando, continua nos enviando os Teus mensageiros à Terra, seja reencarnando, seja na psicosfera, no plano astral da Terra, intuindo e auxiliando a toda a humanidade. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós, pela humanidade. E obrigado aos espíritos superiores que têm nos orientado, nos ajudado de todas as formas possíveis, nos protegido
Rogamos que todos que estão aqui agora nos assistindo, que estão presentes, que venham assistir, possam estar também sob a proteção e o amparo de todos vocês, queridos amigos espirituais. Que a tua paz, Senhor Jesus, nos acompanhe por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.